A multiplicação dos pães e peixes no palco da Galileia. Sob o sol ardente e entre as colinas poeirentas, desenrolava-se uma cena que ecoaria pelos séculos, não apenas como um feito extraordinário, mas como uma mensagem de esperança e provisão divina. Ali, onde as multidões famintas seguiam cada passo do Mestre, Jesus operaria um milagre que transcenderia a lógica humana, a multiplicação dos pães e peixes. A sede pela palavra era um dia comum, mas com a aura de um acontecimento extraordinário. A fama de Jesus espalhava-se como o vento, alcançando os recantos mais distantes daquela terra. As pessoas, sedentas por algo mais do que o pão material, acorriam a ele e viam com suas dores, suas angústias, suas esperanças e, acima de tudo, com uma fome insaciável pela palavra de vida que ele proferia. E Jesus, com seu coração compassivo, não as decepcionava. Ele as ensinava, as curava, as acolhia, derramando sobre elas um bálsamo de amor e verdade. As horas voavam. O sol, que antes irradiava calor, começava a declinar, pintando o céu com tons alaranjados e violetas. A multidão, fascinada e absorta em suas palavras, não percebera a passagem do tempo. Milhares de pessoas, homens, mulheres e crianças, estavam ali, longe de suas casas e sem provisão. A questão da provisão foi então que Jesus, com seu olhar que perscrutava corações e situações, voltou-se para Filipe e perguntou: onde compraremos pão para esta gente comer? Não era uma pergunta de ignorância, mas de sondagem. Jesus já sabia o que ia fazer, mas queria que seus discípulos compreendessem a magnitude do desafio e a sua própria incapacidade de resolvê-lo sem a intervenção divina. Filipe, pragmático e realista, fez os cálculos. 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedacinho. A cifra era assustadora para eles. Aquele valor representava mais de meio ano de trabalho para um operário comum. A lógica humana impunha um impasse intransponível. A situação era de escassez total. Foi então que André, talvez com um misto de esperança e desespero, mencionou um menino. O menino, muitas vezes, a resposta para os maiores desafios reside na simplicidade e na inocência. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? André via a pequenez da oferta diante da imensidão da necessidade. 50 centavos de pão para alimentar 5.000. Era, aos olhos humanos, irrisório, o milagre da entrega e da fé. Mas Jesus não via a quantidade, via a qualidade da entrega. Ele viu a semente da fé naquele pequeno gesto do menino. Ele sabia que em suas mãos o pouco se tornaria muito. O insuficiente se converteria em superabundância. Jesus pediu que a multidão se sentasse. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, em um total que poderia facilmente chegar a 15 ou 20.000 almas famintas. Que cena! Uma multidão ordenada, à espera de um milagre que ainda não podia compreender. Com os pães e os peixes em suas mãos, Jesus ergueu os olhos aos céus. Em um gesto de profunda gratidão e dependência, ele deu graças. Este é um ponto crucial. Antes de multiplicar, ele agradeceu. Ele nos ensina que a gratidão precede a provisão, que a fé reconhece a fonte de toda a bênção. E então, ele partiu os pães e os peixes e os deu aos seus discípulos para que distribuíssem à multidão. O inacreditável começou a acontecer. As mãos dos discípulos, que antes seguravam apenas migalhas, tornavam-se canais de uma provisão inesgotável. Eles distribuíam, e os cestos continuavam cheios. Pessoas que vieram com estômagos vazios e corações apreensivos, agora comiam até saciar-se. O cheiro do pão fresco e dos peixes assados enchia o ar. O murmúrio da fome foi substituído por sons de contentamento e admiração. A abundância que transborda, e não foi apenas o suficiente. Foi abundante. Quando todos estavam satisfeitos, Jesus instruiu seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. E eles recolheram 12 cestos cheios de sobras. 12 cestos para 5.000 homens, além das mulheres e crianças, alimentados por 5 pães e 2 peixes. 12 cestos, um para cada discípulo talvez, para que jamais se esquecessem daquele dia, daquele milagre que testificava do poder ilimitado de seu Mestre. Mensagens para nossa alma: este milagre
A multiplicação dos pães e peixes é muito mais do que um relato histórico. É uma poderosa mensagem para nossa alma, um eco divino que ressoa através dos tempos. Primeiro, nos fala da provisão divina em abundância. Jesus não apenas supriu a necessidade, mas transbordou. Ele nos lembra que o seu reino é um reino de fartura, não de escassez. Nossas limitações financeiras, nossas preocupações com o futuro, nossas ansiedades sobre o que comer ou vestir são vistas por Ele, e Ele tem o poder de prover além da nossa compreensão. Segundo, nos ensina sobre a importância da entrega. O que temos pode parecer insignificante em face dos nossos desafios ou das necessidades ao nosso redor. O menino tinha apenas 5 pães e 2 peixes, mas nas mãos de Jesus, o pouco se torna imenso. Não subestime o que você tem a oferecer. Seu tempo, seus talentos, seus recursos, por menores que pareçam. Entregue-os a Jesus e Ele os multiplicará. Terceiro, este milagre nos convida à fé e à gratidão. Antes de ver a multiplicação, Jesus agradeceu. Em meio à escassez, Ele louvou. Isso nos desafia a confiar em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Agradecer pelas pequenas coisas, sabendo que Ele é o provedor de tudo. Por fim, a multiplicação dos pães e peixes nos aponta para o próprio Jesus, como o pão da vida. Ele não só alimentou o corpo, mas saciou a alma. Ele é aquele que verdadeiramente nutre, que satisfaz a fome mais profunda do nosso ser. Ele é a resposta para a nossa fome espiritual, o alimento que nos sustenta na jornada da vida. Que a história da multiplicação dos pães e peixes continue a inspirar nossos corações, lembrando-nos que com Jesus, o impossível se torna realidade, o pouco se torna muito, e a graça transborda, enchendo nossas vidas de esperança e provisão. Que possamos sempre buscar, nele a fonte de toda a abundância, confiando que Ele é capaz de suprir cada uma de nossas necessidades, muito além do que podemos pedir ou imaginar. A cura do cego de nascença era uma vez, em um tempo distante, mas cujas lições ressoam em cada um de nós hoje. Uma cena se desenrolava nas ruas poeirentas de Jerusalém. Não era um dia qualquer, era um dia que mudaria a vida de um homem para sempre, e através dele, abriria os olhos de muitos outros para uma verdade mais profunda. Um homem, cego de nascença, estava ali, à beira do caminho. Sua vida, desde o primeiro sopro, havia sido tecida na escuridão. Seus dias eram contados não por cores ou paisagens, mas por sons, cheiros e a constante sensação do toque. Ele vivia de esmolas. Sua existência dependia da generosidade alheia, um testemunho silencioso da fragilidade humana. Mas naquele dia, o ar parecia vibrar de uma maneira diferente. Havia uma expectativa silenciosa pairando sobre a multidão que se movia, um murmúrio que sussurrava o nome de Jesus. E lá estava Ele, o Mestre, a luz que andava entre os homens, cercado por seus discípulos. Ao verem o cego, uma pergunta surgiu nos lábios dos discípulos, uma questão comum, talvez, em um mundo que buscava explicações para o sofrimento. Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa pergunta, tão humana em sua busca por culpa e causa, revelava uma compreensão limitada. A dor muitas vezes é vista como punição, como resultado de um erro, mas Jesus, com sua sabedoria que transcende o tempo e o espaço, elevou o entendimento a um novo patamar. Sua resposta não foi uma acusação, mas uma revelação. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Que profundidade nessas palavras! O sofrimento, nem sempre, é fruto do pecado. Às vezes, ele é o terreno fértil onde a glória de Deus se manifesta. É na escuridão mais profunda que a luz se torna mais visível. Essa afirmação deve ecoar em nossos corações, nos lembrando que, mesmo nas provações, há um propósito maior, um convite para testemunhar o agir divino. E então, Jesus agiu de uma maneira que poderia parecer, aos olhos humanos, peculiar. Cuspiu no chão, fez lodo com a saliva e o espalhou nos olhos do homem cego. Um ato simples, terreno, mas carregado de simbolismo. A criação, o barro da terra usado para recriar, restaurar. E com uma ordem clara, Jesus disse: vai, lava-te no tanque de Siloé. Imagine a cena. O homem habituado à escuridão, com a lama em seus olhos, confiando plenamente em uma voz que lhe oferecia não apenas uma cura,
mas uma esperança. Ele poderia ter duvidado, poderia ter questionado a estranheza do método, mas sua fé, mesmo em meio à escuridão, foi o catalisador. Ela obedeceu, e lá, ao lavar-se, o impossível aconteceu. Seus olhos se abriram. O mundo se revelou a ele em um turbilhão de cores, formas e luz. Pela primeira vez ele viu o azul do céu, o verde das árvores, os rostos das pessoas. A escuridão de uma vida inteira foi dissipada por um único ato de fé e obediência. A notícia se espalhou como um incêndio. O homem que antes pedia esmolas agora via seus vizinhos. Aqueles que o conheciam desde a infância estavam atônitos. Não é este aquele que estava sentado e mendigava? Perguntavam. Uns diziam: é ele. Outros: não, mas se parece com ele. No meio de toda a confusão, o homem, com uma nova voz, uma voz cheia de admiração e gratidão, exclamava: sou eu. Os fariseus, porém, não estavam tão entusiasmados. O milagre havia acontecido em um sábado, o dia de descanso. Suas regras e tradições eram mais importantes do que a vida restaurada. Eles questionaram o homem repetidamente, tentando descreditar o milagre, buscando uma falha, uma desculpa para não crer. Perguntaram como seus olhos tinham sido abertos. O homem, com uma simplicidade e clareza surpreendentes, respondeu: um homem chamado Jesus fez lodo, untou meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Mas eles não estavam satisfeitos. Chamaram os pais do homem, esperando que eles pudessem provar que ele não havia nascido cego. Mas os pais, temendo a excomunhão da sinagoga, responderam com cautela: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai-lhe a ele. Ele tem idade falara por si. Pressionado novamente, o homem cego de nascença, agora com uma visão não apenas física, mas também espiritual, confrontou a incredulidade dos fariseus. Ele lhes disse: nisto, pois, é admirável que vós não saibais de onde ele é, e ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se alguém for temente a Deus e fizer a sua vontade, a este ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Que eloquência! Que sabedoria vinda de alguém que, há pouco, vivia na escuridão. Suas palavras eram um testemunho inegável da divindade de Jesus. Ele, que antes só recebia, agora dava. Dava um testemunho poderoso da luz do mundo. Em sua simplicidade, ele expôs a cegueira espiritual daqueles que se recusavam a ver. Os fariseus, em sua arrogância, o expulsaram da sinagoga. Mas a história não termina aí. Jesus, sabendo que o homem havia sido expulso, o encontrou. Crês tu no Filho de Deus? Perguntou Jesus. O homem, talvez com a voz embargada pela emoção, respondeu: quem é ele, Senhor, para que nele creia? E então, a revelação final: tu o tens visto, e é aquele que fala contigo. Ao ouvir essas palavras, o homem prostrou-se e adorou a Jesus, declarando: creio, Senhor. Este milagre, a cura do cego de nascença, é muito mais do que a restauração da visão física. É uma parábola viva sobre a verdade espiritual e a identidade de Jesus como a luz do mundo. O homem cego representa a humanidade, nascida em uma escuridão espiritual, incapaz de ver a verdade de Deus por si mesma. Jesus, a luz que veio ao mundo, é o único que pode abrir nossos olhos. Assim como o cego precisou de fé e obediência para ir e lavar-se no tanque de Siloé, nós também precisamos confiar e obedecer à voz de Jesus. Ele nos convida a ir a Ele, a lavarmos-nos em Sua palavra, a permitirmos que Sua luz ilumine as áreas mais escuras de nossas vidas. Quantas vezes estamos cegos para as verdades espirituais ao nosso redor? Cegos para o amor de Deus, para a necessidade do perdão, para a beleza da graça? Quantas vezes permitimos que as tradições e regras humanas nos impeçam de ver o agir sobrenatural de Deus? A história do cego de nascença é um convite para cada um de nós. Um convite para permitir que Jesus faça lodo com a nossa própria terra, com nossas fraquezas e limitações, e as use para criar algo novo e maravilhoso. É um chamado para ir e lavar-nos na fonte da vida que é Jesus,
e permitir que Ele abra nossos olhos não apenas para o mundo físico, mas para a realidade eterna. Quando a luz de Jesus entra em nossas vidas, a escuridão se dissipa, a confusão se clareia, a verdade se revela, e assim como o homem cego, podemos nos tornar testemunhas vivas do poder transformador de Jesus. A verdadeira luz que veio para iluminar a todos os que estão na escuridão. Que nossos olhos, tanto os físicos quanto os espirituais, estejam sempre abertos para contemplar a sua glória. A ressurreição de Lázaro na pacata Betânia, um vilarejo abraçado pela beleza serena dos arredores de Jerusalém, vivia uma família abençoada pela amizade com o Mestre. Marta, Maria e Lázaro. Um lar de fé, de afeto e de um vínculo tão profundo com Jesus que se tornou um refúgio para ele em suas jornadas. Mas, como na tapeçaria da vida, onde fios de alegria se entrelaçam com os de tristeza, a enfermidade bateu à porta de Lázaro. A notícia voou, a dor se instalou, e as irmãs, com o coração apertado, enviaram uma mensagem a Jesus, que estava além do Jordão. Senhor, aquele a quem amas está doente. Uma mensagem carregada de esperança, de súplica, da certeza de que a presença do amado poderia reverter qualquer infortúnio. A resposta de Jesus, no entanto, foi um mistério. O enigmático: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Palavras que naquele momento de angústia podiam parecer contraditórias, mas que revelavam a profundidade do plano divino. 2 dias se passaram, a esperança se misturava à apreensão. Lázaro, enfraquecido, sucumbiu à doença. A morte, implacável, levara-o. O luto cobriu Betânia, e as lágrimas de Marta e Maria regavam a terra onde a fé parecia vacilar diante da realidade brutal. Amigos e vizinhos, movidos pela compaixão, vieram consolar as irmãs. Mas a ausência de Jesus pesava no ar. Onde estaria o amigo nos momentos mais difíceis? Por quê a demora? Quando Jesus finalmente se dirigiu a Betânia, a notícia de sua chegada precedeu Marta com a alma em frangalhos, mas a chama da fé ainda bruxuleando, correu ao seu encontro. Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Uma frase carregada de dor, mas também de uma convicção inabalável em seu poder. Ela acreditava que Jesus era capaz de tudo, mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Que fé admirável, que confiança em meio ao desespero. A resposta de Jesus ecoou como um bálsamo para a alma ferida de Marta. Porém, estava presa à visão do futuro distante, a ressurreição no último dia. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E foi então que Jesus proferiu uma das mais profundas e transformadoras verdades: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Essa declaração não era apenas uma afirmação de poder, mas uma revelação de sua própria essência. Ele não apenas traria a ressurreição, ele era a ressurreição. Ele não apenas concederia a vida, ele era a vida. Diante de tal verdade, Marta, com sua alma iluminada, respondeu com a mais pura confissão de fé: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta, então, correu para chamar Maria, que estava em casa, imersa em sua dor. O Mestre está aqui e te chama. Oh, ouvir isso. Maria levantou-se rapidamente e foi ao encontro de Jesus. A cena que se seguiu foi de partir o coração. Maria, prostrando-se aos pés de Jesus, repetiu as mesmas palavras de sua irmã: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Sua dor era palpável. Seu lamento ecoava na alma de todos os presentes. E Jesus, vendo-a chorar, e os judeus que a acompanhavam também chorando, comoveu-se profundamente em espírito e perturbou-se. A compaixão divina transbordava. Onde o pusestes? Perguntou Jesus. Eles responderam: Senhor, vem e vê. E então Jesus chorou. As lágrimas do mestre do amor, de empatia, de profunda compaixão diante da dor humana, testemunhavam sua divindade e sua humanidade. Os judeus, observando, comentaram: Vede como o amava. Ao chegarem ao sepulcro, uma caverna com uma pedra que selava a entrada, Jesus ordenou:
tirai a pedra. Marta, ainda ligada à realidade física da morte, objetou: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. A preocupação era natural, a mente humana, lutando para compreender o inexplicável, mas Jesus a lembrou da promessa, da verdade que ele havia acabado de revelar. Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus. Eles removeram a pedra. O silêncio pairou no ar, carregado de expectativa e de uma tensão indizível. Então Jesus levantou os olhos ao céu e orou. Sua oração não era uma súplica para que Deus o ouvisse, mas uma afirmação de sua comunhão perfeita com o Pai. Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Uma oração para que os corações presentes fossem abertos à fé, para que reconhecessem sua autoridade divina, e então, com uma voz poderosa que ressoou sobre a quietude da morte, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O impossível aconteceu. O ar se encheu de um tremor sutil, um movimento no interior da caverna, e para o assombro de todos, Lázaro, aquele que estava morto há 4 dias, saiu do sepulcro, com as mãos e os pés amarrados com faixas, e o rosto envolto num lenço. A vida, desafiando a morte, havia retornado. Desatai-o e deixai-o ir, ordenou Jesus. E assim, Lázaro foi liberto das amarras da morte, livre para viver novamente. A ressurreição de Lázaro não foi apenas um milagre extraordinário. Foi uma manifestação gloriosa do domínio de Jesus sobre a morte e da sua capacidade de devolver a vida. Foi um atestado irrefutável de sua divindade, de que ele é, de fato, a ressurreição e a vida. Para Marta e Maria, e para todos os que testemunharam aquele evento sublime, a fé foi fortalecida, a esperança reacendida, e a verdade do Evangelho revelada em toda a sua plenitude. Este milagre ecoa através dos séculos, uma mensagem viva para cada um de nós. Nos momentos em que a morte se apresenta de diversas formas, seja a morte de um sonho, de uma esperança, de um relacionamento, ou a própria finitude da vida, a história de Lázaro nos lembra que Jesus tem o poder de trazer vida onde só há desespero. Ele é aquele que clama, mesmo nas profundezas de nossa escuridão, para que saiamos para a luz. Ele nos convida a desatar as amarras que nos prendem e a viver a plenitude da vida que Ele oferece. Que esta narrativa inspire sua fé e renove sua esperança. Lembrando que para Jesus a morte é apenas um portal para a glória da vida eterna. As bodas de Caná no vibrante coração da Galileia, um convite singelo ecoou, unindo corações e esperanças, para a celebração mais alegre da vida, um casamento. Na pequena e acolhedora vila de Caná, a festa estava em pleno vapor, risos preenchendo o ar, aromas de iguarias flutuando suavemente e a melodia de flautas e tambores embalando os convidados. Era um dia de pura celebração, um banquete para a alma e para os sentidos. Entre os convidados, um grupo especial se destacava: Jesus de Nazaré, com alguns de seus primeiros discípulos, e sua mãe, Maria ela, com seu olhar atento e coração sensível, percebia cada detalhe da festa, cada nuance da alegria que se desenrolava. Mas em meio à euforia, uma sombra sutil começou a pairar, um silêncio inesperado que prenunciava uma preocupação. O vinho, símbolo da alegria e da abundância nas festas judaicas, estava acabando. Uma situação embaraçosa, para dizer o mínimo. Em uma cultura onde a hospitalidade era sagrada, a falta de vinho seria um vexame para os noivos e suas famílias. Maria, com a sabedoria que lhe era peculiar e a sensibilidade de uma mãe, percebeu o constrangimento iminente. Sem hesitar, dirigiu-se a Jesus. Com a simplicidade e a confiança de quem conhece o coração de seu filho, eles não têm mais vinho. A resposta de Jesus, a princípio, pode parecer um tanto enigmática. Mulher, que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Mas no coração de Maria, essa resposta não gerou dúvida, mas sim a certeza de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Ela sabia que Jesus, em sua essência divina, jamais se recusaria a agir diante de uma necessidade, especialmente quando a honra de uma família estava em jogo. Com uma fé inabalável,
ela se voltou para os serventes e deu uma instrução simples, porém carregada de significado. Façam tudo o que ele lhes disser. Eles não sabiam o que esperar, mas a autoridade na voz de Maria era inquestionável. Havia ali 6 grandes talhas de pedra, vasos comuns usados para purificação ritual. Jesus, com um olhar que abarcava o mistério e a simplicidade, deu uma ordem clara: encham de água as talhas. Os serventes, sem questionar, obedeceram prontamente. De baldes em baldes a água foi vertida, enchendo os vasos até a borda. A cena, para um observador comum, poderia parecer sem sentido. Água em talhas de purificação? O que isso teria a ver com a falta de vinho? Mas então, veio a segunda instrução, ainda mais intrigante. Agora, tirem um pouco e levem ao mestre-sala. Com a curiosidade aguçada e talvez um toque de apreensão, os serventes seguiram as ordens. Pegaram a água, agora transformada por um toque divino, e a levaram ao responsável pela festa. O mestre-sala, um homem experiente e acostumado com sabores mais refinados, provou o que lhe foi oferecido. Seus olhos se arregalaram em surpresa. Uma expressão de espanto e admiração tomou conta de seu rosto. Aquilo não era água. Aquilo era o melhor vinho que ele já havia provado em toda a sua vida. Chamando o noivo, ele exclamou, com uma mistura de brincadeira e admiração genuína: todos servem primeiro o bom vinho e, depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. O noivo, confuso, não fazia ideia do que estava acontecendo, mas o brilho nos olhos do mestre-sala e o burburinho de satisfação entre os convidados confirmavam que algo extraordinário havia ocorrido. Este foi o primeiro dos sinais de Jesus, o início de sua manifestação pública de poder e glória. Em Caná, ele não apenas transformou água em vinho, mas transformou o ordinário em extraordinário, o constrangimento em celebração, a escassez em abundância. E ao fazê-lo, ele revelou não só sua natureza divina, mas também a essência de sua missão: trazer vida em sua plenitude, alegria que transborda e a manifestação do reino de Deus em meio às realidades humanas. As bodas de Caná nos ensinam que Jesus se importa com os detalhes da nossa vida, com as nossas necessidades mais simples e com as nossas celebrações. Ele não está distante, alheio às nossas preocupações. Pelo contrário, ele está conosco, pronto para transformar nossas faltas de vinho em momentos de graça e abundância. É um lembrete de que, mesmo quando a lógica humana nos diz que algo é impossível, a fé em Jesus pode mover montanhas e transformar a água mais comum no mais sublime dos vinhos. O milagre de Caná é um convite para confiarmos em Jesus. Fazemos tudo o que ele nos disser, mesmo que não compreendamos plenamente o caminho, porque no final a sua hora sempre chega, e com ela, a manifestação de sua glória e o derramar de sua bênção sobre nós. Que possamos sempre lembrar das bodas de Caná e permitir que a alegria e a abundância que ali se manifestaram permeiem cada aspecto de nossas próprias vidas.